Irmãos, gostaria de fazer uma menção aqui. Muita gente nova na igreja, não tenho o prazer, o privilégio de conhecer o pastor Mário, a irmã Eunice, sua filha, mas hoje eles estão aqui conosco. Pastor Mário, irmã Eunice, é um prazer tê-los aqui no nosso meio. Pastor Mário é pastor da nossa igreja, pastor emérito da nossa igreja. Se hoje nós estamos aqui, também é muito graças a ele, que durante alguns anos pastoreou essa igreja. E depois convidou o pastor Charles, foi isso, né? Esteve nesse período de transição, convidando o pastor Charles para vir para cá. Então, é um prazer tê-los aqui conosco. Deus os abençoe. Nós nos sentimos muito felizes de tê-los aqui. Irmãos, também gostaria de agradecer os irmãos, esqueci de falar antes, tem muito aviso também, 18 avisos aqui. Agradecer aos irmãos que oraram pela minha família. Estivemos lá em Tupã semana passada, a primeira igreja batista de Tupã. Obrigado, irmãos, pelas orações, foi um tempo muito bom. O lugar é longe pra caramba, é quente, mas foi muito gostoso conhecer uma igreja nova, diferente. Pastor Silas Campos, presidente da editora Fiel. Então também foi um prazer, muito legal conhecê-lo lá. O pastor Renato, que todo mundo já conhece, né? Foi seminarista aqui. Foi um tempo muito bacana lá com eles, muito legal. Agradeço aos irmãos pelas orações. E acreditem ou não, lá é mais quente do que aqui. Lá é mais quente do que aqui. A igreja tem 20 ar-condicionados, para os irmãos terem ideia da conta do recado. A igreja é um cinema. Eles compraram o cinema da cidade para poder se reunir, porque não cabiam mais no templo deles. Então, mais ou menos umas 900 pessoas hoje. Mas é uma cidade interior, igual a nossa. Então é legal ver uma igreja, uma cidade interior tão grande assim, né? Tão relevante na cidade, então foi muito bom. Eu gostaria de pedir que os irmãos orassem, continuassem orando por mim. Semana que vem estarei lá na Igreja Batista Central de Campinas, na igreja do pastor Leandro, Igreja Batista Central de Campinas. Eu estava com medo de ter errado, mas não, é na Central mesmo. Então peço que os irmãos estejam orando, mas como os irmãos bem sabem, tem muita gente para trabalhar nessa igreja aqui. Tem o pastor Yuri, tem o seminarista Leandro, tem um monte de vocacionado, então nada vai mudar, tá bom? Nós teremos culto normalmente, escola bíblica dominical normalmente, mas eu peço que os irmãos orem por mim. Muito bem. Gostaria de compartilhar um texto com os irmãos nesta noite. Na verdade, eu ia pregar esse texto no dia da cantata das crianças, tá? Mas eu fiquei doente, e aí o Yuri precisou pregar no meu lugar, que eu estava sem voz. Não sei se os irmãos se lembram, mas eu fiquei sem voz na cantata das crianças. Deus não queria que eu pregasse naquele dia. Não, brincadeira, eu tomei muito gelado, e aí o Yuri me substituiu. Mas eu gostaria de compartilhar esse texto com os irmãos nessa noite. É um texto que eu entendo ser muito importante para todos nós. Vou pedir para que você que já viu esse slide antes, não fique assustado, eu não vou repetir uma mensagem, não é isso. Mas eu tenho estudado no livro de Lucas vários encontros de Jesus com o ser humano. Vários encontros do homem-deus com o ser humano. E a repercussão que esses encontros tiveram. Então os irmãos se lembram que a última vez que eu preguei na igreja, eu preguei sobre esse mesmo título, um encontro com Deus, mas no caso foi um encontro de duas irmãs. Quem eram elas? Marta e Maria. O encontro de Marta e Maria com Deus. Naquele texto nós vimos que o Messias, Jesus Cristo, ele exige prioridade no relacionamento com ele. Lembra-se? Maria, atentamente, prestou atenção em Jesus, ficou ali esforçando-se para ouvir e aprender mais de Jesus. Marta, agitada de um lado para o outro, tomando muitas decisões, querendo fazer muita coisa. Jesus fala: filha, você vive uma vida atribulada, você se esquece de parar um pouco e prestar atenção em mim. Naquele momento ela tinha um privilégio de ter o próprio Deus na sala da casa dela. Mas nós também temos o privilégio de ter o próprio Deus por meio da sua palavra, habitando nos nossos lares e principalmente no nosso coração. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos um outro encontro do ser humano com Deus. Esse texto se encontra no Evangelho de Lucas, eu já disse, no capítulo 2. E na verdade, este é, no livro de Lucas, o primeiro encontro do ser humano com Deus. Lucas, capítulo 2.
Lucas capítulo 2. O texto que nós vamos estudar hoje vai do versículo 8 até o versículo 20. E este vai ser o primeiro encontro do ser humano com Deus. Logo no nascimento de Jesus. Talvez, muitas vezes nós podemos ler esse texto e passar batido por algumas informações que ele nos traz. Mas Jesus, no seu primeiro dia de vida, na face da terra, já mexeu com o ser humano, já promoveu mudanças no ser humano, já causou um impacto profundo na humanidade. Não apenas aquele impacto de ver um bebezinho lindo e fazer a mamãe chorar, como vai acontecer essa semana com a Larissa e com o Carlinhos. Não apenas esse impacto, mas ele, por ser Deus, causou um outro impacto muito maior. E nós vamos ver isso nessa noite. Mas antes de começar a ler o texto, do versículo 8 até o versículo 20, pode passar, por favor. Você quer me dar esse controle aí? Pode me dar também. Obrigado. Eu gostaria de ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo 5. Obrigado, Yuri. Deu certo lá? Bom, se cair também não tem problema. Acho que ele não está indo não, viu, gente? Passa aí, Rod, por favor. Está travado. Não esquenta não, gente. Lucas capítulo 2, versículo 1. O contexto do texto que nós vamos ler. Naqueles dias, César Augusto, o imperador do Império Romano, publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, da cidade de Davi, porque pertencia à linhagem de Davi, José. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo do nascimento do bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. O contexto do texto que nós vamos ler então hoje, ele se dá nesse período de censo. Naquela época não havia o IBGE, como nós temos hoje. Não havia IBGE. Então se um governador, se o administrador de alguma cidade, ele quisesse saber quantas pessoas moravam ali, qual era a renda daquelas pessoas, qual era o patrimônio que estava debaixo da autoridade dele, ele não tinha a internet para fazer um censo, ele não tinha pessoas que iam de casa em casa procurando os outros, batendo na sua porta, igual alguns irmãos da igreja trabalharam nesse trabalho por algum tempo, né, auxiliando as fontes de pesquisa. Não havia isso naquela época. Mas César Augusto, o imperador do Império Romano, ele queria saber qual era o tamanho do patrimônio do seu império. Então ele tem uma ideia. Ao invés de eu gastar e fazer com que os meus funcionários saiam pesquisando em cidade por cidade, e nós precisamos lembrar que o Império Romano, na época de Jesus, ele abrangia vários países, várias regiões que hoje nós conhecemos, como por exemplo, inclusive ali norte da África, a Palestina, Ásia, Europa. Então você tem pessoas de diversas ascendências vivendo dentro do mesmo local, do mesmo império, do Império Romano. O que ele faz? Ele manda com que todos voltassem para a sua cidade natal. Então é mais fácil. Agora eu sei quantos judeus eu tenho, quantas pessoas nascidas em Belém eu tenho. Eu sei quantas pessoas nascidas na região de Éfeso eu tenho, na Ásia. Eu sei quantas pessoas nascidas em Corinto eu tenho. Qual o patrimônio delas? Eu sei quantas pessoas nascidas em Roma eu tenho dentro do meu império. Então eu sei quantas pessoas de cada etnia, eu sei quanto patrimônio eu vou conseguir ter. Essa foi a ideia dele. Cada um volte para o seu canto, cada um volte para a sua cidade.
E lá na sua cidade, o fiscal de cada cidade, então, vai passar questionando você, o tamanho do seu patrimônio, o tamanho da sua família, o tamanho dos seus bens, de quem você descende. Ele então vai fazer o primeiro censo do Império Romano. E é neste momento da história que nós temos, não por coincidência, mas por decreto divino, um casal chamado José e Maria. E acreditem ou não, essa é a mesma Maria que estava grávida de um bebê chamado, ou melhor, que iria se chamar Jesus. Agora, o texto diz, versículo 4, assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para a cidade de Belém, conhecida também como cidade de Davi, ou pelo pessoal da Igreja Batista Memorial, conhecida como a cidade de Boaz, de Ruth, aquela mesma cidade de Belém que nós estudamos aqui no livro de Ruth. José e Maria estavam morando em Nazaré, em outro estado, em outra região, no norte da Palestina, na Galileia. E pelo decreto de César Augusto, cada um precisaria voltar para a sua cidade natal. Nós temos várias pessoas aqui que não são de Serra Negra, não é? Na verdade, acho que a maioria das pessoas que estão aqui não são de Serra Negra. Imagine se esse decreto vigorasse hoje. Você tem que voltar para a sua cidade natal e lá você vai ser entrevistado. Lá nós vamos saber tudo sobre a sua família. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E nós fomos então obrigados a voltar. José e Maria então tiveram que partir para a cidade de Belém. E eu fico imaginando aquele casal. José, com a esposa dele grávida, mais ou menos igual, vou usar você, Larissa, hoje, porque está para nascer, então vou usar você, mais ou menos igual a Larissa e o Carlinhos ali, prestes a nascer. E naquela época ele não tinha carro, não tinha trem, não tinha ônibus, como diria minha filha, não tinha isso. O que tinha era cavalo, no máximo, se você tivesse alguma condição, ou um jumentinho, se você fosse mais pobre. E eu fico imaginando José tendo que obedecer à lei do imperador, o decreto dele, colocando a sua esposa no fim da gestação, sobre provavelmente algum animal, alguma carroça, e partindo em viagem para a cidade de Belém, porque foi lá que ele nasceu. Talvez aí com uma mulher grávida, no fim da sua gestação, você tendo que andar devagar, uma viagem que deve ter demorado aproximadamente uns 2, 3 dias para esse casal. Se eles foram devagar, eu acho que sim. E eu fico imaginando a cabeça de José na viagem. Imagine você na sua viagem, voltando para a sua cidade. Pensa aí na cidade de onde você veio. Eu tenho que voltar para a minha cidade de Natal com a minha esposa grávida, prestes a dar à luz, eu não tenho carro, eu tenho que ir no máximo com o meu jumentinho. E ela vai dar à luz a qualquer momento. Você é homem, o que você pensaria nesse momento? Que nasça agora, que eu quero fazer o parto. É isso que você ia pensar, homem? Não, você ia pensar, Senhor, que não estoure a bolsa, que não estoure a bolsa, segura esse neném aí. E eu fico pensando na cabeça de Maria nessa viagem, você que é mulher. Imagine você que já teve um filho. Você sabe que no máximo daqui 1, 2 semanas o bebê vai nascer. E você tem que fazer uma viagem de 3 dias, a jumento, andando no jumento, no máximo, se tivesse alguma condição. O que você, mulher, ia pensar? Talvez a mesma coisa, que não estoure a bolsa, que eu consiga chegar em algum lugar apropriado para ter esse neném, não é? E aí José e Maria chegam na cidade de Belém, porque o texto diz que eles chegaram na cidade de Belém. Versículo 6. Enquanto estavam lá, enquanto estavam em Belém, ou quando chegaram em Belém, chegou o tempo do nascimento do bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Na nossa cantata das crianças,
O nascimento de Jesus foi muito lindo. O Rafa estava com gel no cabelo, né? José, com a barba feita, Maria sorridente. Mas, eu não sei se na prática, no dia que Jesus nasceu, que não foi no dia 25 de dezembro, Maria estava com um sorriso tão de ponta a ponta assim. Porque o texto diz para nós que quando eles chegaram em Belém, eles ficaram num hotel muito aconchegante. É isso que o texto diz? O texto diz que eles chegaram em Belém e não havia lugar para eles onde? Irmãos, vocês sabem como eu prego. Olha para sua Bíblia. Onde não havia lugar para eles? Em nenhuma das hospedarias. É isso que está dizendo o texto? O que o texto está dizendo? Singular. Quantas hospedarias tinham em Belém? Uma hospedaria. Olha o tamanho do vilarejo de Belém. Nós estudamos aqui em Ruth. E aí agora eu fico pensando, aquele vilarejo que devia ter no máximo explodindo, 4.000 pessoas, vamos reduzir isso pela metade, eu creio que tivesse ter uns 2.000 habitantes. Aquele vilarejo tinha uma hospedaria. Mas agora, com a ordem de César Augusto, todo mundo tem que voltar para a sua casa. Irmãos, nós vivemos numa cidade de interior. O que acontece com a maioria dos nossos jovens aqui, no interior? Quando eles chegam na fase aí adulta, eles vão fazer o quê? Eles querem continuar morando na cidade do interior, porque aqui eles vão conseguir trabalhar, prosperar, ficar rico, não é isso? A maioria dos jovens fazem o quê? Numa cidade do interior? Eles saem, eles vão para os grandes centros. E agora, do dia para a noite, aquele vilarejo de Belém, que só tinha uma hospedaria, começa a receber milhares de pessoas voltando para sua terra natal. O lugar está entupido. Não cabe mais pessoas ali. Mas eles têm que estar ali. Eles têm que voltar. E não tem lugar na hospedaria. Maria, então, de repente, se vendo ali, sem a casa de nenhum parente para passar a noite, sem lugar na hospedaria para passar a noite, José e Maria vão fazer o mesmo que provavelmente muitas pessoas fizeram. Vamos dormir onde tem um espaço. Vamos dormir onde tem uma coberturinha para a nossa cabeça. E aí então eles vão dormir dentro de um curral, dentro de um estábulo, de um lugarzinho onde os animais ficavam. Porque ali era melhor do que passar a noite ao léu, no sereno. E aí eu fico imaginando a cabeça de José. Dentro de um estábulo, dentro de um local cheio de animaizinhos, com a esposa barriguda. E ele sabe, amanhã também não vai ter lugar na hospedaria. Porque todo mundo vai ter que ficar nesse aperto dessa vila, esperando vir alguém aqui nos entrevistar. E aí José então pensa, que não estoure a bolsa dela aqui. Que não estoure a bolsa dela aqui, por favor, Senhor. E Maria ali naquele local, super higiênico, totalmente preparado para receber um bebê. Você, mulher, Maria não era diferente de você. Ela estava assim, tomara que estoure a bolsa hoje, eu quero que ele nasça nesse lugar apropriado. Com certeza não. Com certeza Maria estava pensando, nossa, tomara que não nasça aqui. Tomara que não estoure a bolsa. Mas ela começa a sentir uma dor, uma cólica, uma contração. E acho que ela começa a pensar, tomara que não seja isso, é coisa da minha cabeça. Mas dali a pouco, a hora que ela percebe, estourou a bolsa. E aí ela fala para José, José, estourou a bolsa. E aí José, dentro de um estábulo, com a sua namorada com a sua noiva, né? De aproximadamente 14 anos de idade, porque essa era a idade de Maria, aproximadamente, no máximo 15 anos de idade, com a sua noiva ali de 14 anos de idade, sabendo que o filho não era dele, sabendo que o filho era do Espírito Santo, como nós lemos em Lucas capítulo 1, sabendo que aquela criança não era qualquer criança, sabendo que aquela criança era o Filho de Deus,
talvez a cabeça dele tenha dado um nó. Porque como que o próprio Deus faz com que uma adolescente engravide e agora permite com que o filho dele nasça num local como esse? Deve ter algum engano. Como é possível Deus permitir isso acontecer? Eu fico pensando, Maria, aquela adolescente, igual vocês assim, meninas, virgem, grávida do Filho de Deus. E ela sabe que é do Filho de Deus, que quem está no ventre dela é o próprio Deus. E quando ela estoura a bolsa, e aí José, no auge da sua adrenalina, tem que fazer o parto. Graças a Deus, isso nunca aconteceu comigo. Mas ele tem que fazer o parto, tem que tirar a criança dela. E eu fico pensando na cabeça dela. Pô, mas um anjo apareceu para mim. O meu filho é o filho de Deus. E como é que Deus vai deixar ele nascer num lugar desse? Totalmente sujo, fedido. Cheio de pessoas dormindo no chão do meu lado, porque ninguém tem lugar para ficar. Está um aperto essa cidade. Não é a hora do bebê nascer. Na cabeça dela. Mas no plano de Deus era. Porque no plano de Deus, aquele bebê tinha que nascer onde? Na cidade de Belém. Havia uma profecia que dizia que o Filho de Deus, o Messias, nasceria na cidade de Davi, na cidade de Belém. Talvez José e Maria tenham se esquecido disso. Mas ele nasceu. Pegou no colo. Quando pega no colo, o que acontece? Vocês que já tiveram filho, vocês mulheres, quando pega no colo, o que acontece? Vocês ficam nervosas? Vocês ficam felizes? Ficam felizes, não é? E aí deve ter batido aquela euforia em Maria. Que lindo! Meu nenê branquinho, bochechudo. Não é, tá bom? Provavelmente ele era moreno. O meu nenê lindo, no colo. E José, naquele nervosismo, isso aqui não é lugar para nascer um moleque. Tinha que nascer num lugar melhor, eu não tenho condição nem de dar um parto decente para minha namorada, para minha noiva. Eu falo namorada, mas não existia esse negócio de namoro, tá? Eles eram noivos. Estavam esperando o bebê nascer para casar. Mas, nervoso ali, nasceu o bebê e eu fico pensando um cara bem tranquilo assim, igual eu, igual o Rafa. Como que pode? Nasceu esse lugar, não tem condição. Meu Deus do céu, como que pode? Mas é lindo, que lindo. Aí o bebê chora, ele carrega. Ele fica feliz. E daqui a pouco ele olha para o lado e tem um cocô de vaca. Aí ele fala, não, isso não é lugar para ficar o bebê. E não tinha onde pôr o bebê. Não tinha berço. O que eles fazem com o bebê? Enrolam o máximo que pode num pano para não contaminar. E colocam ele no lugar mais limpo que tinha. Uma vala no chão, onde ficava a comida dos animais. Porque pelo menos ali os animais não faziam as suas necessidades. Então eu vou colocar o meu filho ali, porque ali tem comida, o animal não faz xixi, não faz cocô ali. E a manjedoura nada mais era do que um buraco no chão, onde eles jogavam a ração, onde eles jogavam o trigo para os bichos comer. É ali que eles colocam, então, o Filho de Deus. E aí eu fico pensando em José e Maria, olhando para aquele bebê. Sabendo que ele é filho de Deus, sabendo que ele é fruto de um milagre, dentro de um curral, no chão. Imagina a cabeça desses dois, que nó que deve ter dado. É por isso que eu entendo que o nascimento de Jesus não causou um impacto tão grande na vida de José e Maria, espiritualmente falando. Mas vai causar na vida de outras pessoas, porque a noite não terminou. A noite do nascimento de Jesus só está começando. E agora eu gostaria de orar com você mais uma vez. Antes de nós partirmos para o texto que nós vamos estudar essa noite. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos. Porque o Senhor é Deus. E nós não conseguimos entendê-lo. Isso é bom para nós. Porque se nós conseguíssemos compreender totalmente o Senhor, então o Senhor não seria Deus. Nós seríamos iguais a Ti. Mas o Senhor é soberano. O Senhor conduz a história. O Senhor trabalha como o Senhor quer. E nós pedimos,
pela tua bondade e misericórdia, nesta noite, por favor. Através do nascimento de Jesus, através do primeiro encontro da humanidade com Deus, encarnado, nascido, ajuda-nos, Senhor, a aprender mais sobre o Senhor e mais sobre a sua vontade para as nossas vidas. Oramos assim e pedimos, em nome de Jesus, o bebê, Deus que nasceu, mas cresceu e morreu na cruz, no nosso lugar, ressuscitando ao terceiro dia, provando que as palavras do anjo para Maria eram verdadeiras. Ele era Deus, Ele é Deus, Ele é o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos dá, de poder estudar a sua palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quando pensamos então no nascimento de Jesus, nós temos aí esses três personagens, José, Maria, o próprio Jesus. Mas na noite em que Jesus nasceu, na noite em que o Criador do universo precisou ser carregado por uma adolescente, na noite que o sustentador da sua vida e da minha vida dependeu do leite e do peito de uma menina para viver, na noite em que Jesus nasceu, Deus já começou a falar com a humanidade. Versículo 8. Havia pastores no campo. Lembra que nós vimos? Cidade de Belém, ela ficava no monte, uma montanha. E os pastores, então, na época da estação seca, mais ou menos entre março, abril e maio, eles saíam para o campo, para as montanhas, e ficavam com os seus rebanhos ali. E quando começava a estação fria, principalmente a estação da neve, a estação chuvosa, novembro, dezembro, janeiro, é por isso que nós sabemos que Jesus não nasceu em dezembro, porque em dezembro estava nevando e os pastores não estavam no campo com as suas ovelhas. Mas no período da estação seca, então, eles levavam os seus rebanhos para as florestas, para as montanhas, para comer da grama das montanhas. Naquela noite, naquela mesma noite, havia pastores no campo, nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. O que um pastor de ovelha faz? Isso é uma pergunta. O que um pastor de ovelhas faz? Cuida do rebanho, cuida das ovelhas. Então os pastores estavam cuidando das suas ovelhas. Mas, versículo 9, aconteceu uma coisa inusitada. Aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes. E a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E eles ficaram felizes. Não, brincadeira, eles ficaram aterrorizados. Imagine uma montanha sem iluminação, sem farolete. Você só conseguindo enxergar tudo baseado na luz da lua, na luz das estrelas. Então está sempre aquela penumbra, aquele escuro. E à noite o pastor ele fica sempre atento, porque ele tem que cuidar das suas ovelhas, porque ele tem dois inimigos à porta. Um são os lobos, que querem devorar as ovelhas. E outros são os ladrões, que querem entrar no curral e levar as ovelhas embora. Está escuro. Então os pastores andavam em grupos, para um ajudar o outro e se proteger. E do nada, no meio daquele escuro, vira dia. Um anjo aparece do céu. E eles começam a gritar. Ah! O que está acontecendo? Versículo 10. O anjo do Senhor lhes disse: não tenham medo, porque estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. E aqui nós podemos entender que ele está falando de todo o povo judeu. Porque o neném, o bebê, nasceu para o seu povo. Eu estou trazendo para vocês boas notícias, não fiquem com medo. Eu não sou um anjo mau. Calma, sou um anjo de Deus. Estou trazendo boas notícias para vocês.
hoje, alguns instantes atrás, nessa mesma noite, na cidade de Davi, lhes nasceu quem? O Salvador, que é Cristo, o Messias, o Senhor. O anjo então, ele dá uma informação para os pastores. Ele vira para os pastores e fala: hoje, ali na cidade de Belém, nasceu o Salvador. Aquele prometido, o Messias, o Senhor, Deus nasceu. Versículo 12. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Agora, de novo, irmãos, um detalhe aqui do texto. Quem que o anjo falou que tinha nascido? Quem que ele falou que nasceu? O Salvador, o Messias, o Senhor. Ele nasceu. E vocês vão encontrá-lo. Sabe onde? Numa manjedoura. Num buraco no chão. No local onde os animais comem. Então, de novo, a informação que o anjo passou para os pastores não foi uma informação tão comum assim. Quando eu e você lemos o texto, nós achamos lindo. Ah, ele está numa manjedoura. Uhul! Que lindo! Mas na cabeça dos pastores, eles disseram assim: Deus nasceu. Ele está num estábulo, no chão. Não foi uma informação normal que o anjo passou para os pastores. Então os pastores, eles poderiam muito bem ter pensado: tivemos uma grande alucinação. Isso foi uma grande loucura. Nós estamos cansados de ficar aqui na floresta sem fazer nada. Todos nós tivemos uma alucinação em massa. Porque como que o Salvador vai nascer no estábulo? Não, está errado isso, não é possível. Como que o Messias vai nascer numa manjedoura? Não é possível, não nasceu não está lá não. Nós estamos tomando muito sol durante o dia. Só que o texto não para por aí. Talvez a fim de que eles acordassem e percebessem que não estavam sozinhos, mas principalmente para a glória de Deus. Versículo 13, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu do lado, junto com o anjo, louvando a Deus, dizendo: glórias a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Então, se os pastores tivessem qualquer receio de estar tendo alguma alucinação, agora ficou provado que eles estavam vendo realmente algo que era real. Uma multidão de anjos cantando: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Agora, irmãos, a música que estes anjos cantam, de novo, talvez ela possa passar batida aos nossos olhos. Ah, que lindo, eles cantaram. Olha que bonita a música que eles cantaram. Mas a música que os anjos cantaram, ela foi um resumo do significado do nascimento do bebê. Essa música que eles cantaram, tão pequenininha, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens a quem Deus concede o seu favor. Essa música pequenininha que os anjos cantaram, ela é um resumo do significado daquele bebê. O que aquele bebê significa? O que o nascimento daquele bebê representa para a humanidade? O nascimento daquele bebê representa duas coisas. A música que os anjos cantaram, ela nos ensina duas coisas. Primeiro, o bebê nasceu para a glória de Deus. O bebê nasceu, a glória de Deus.
Deus está cumprindo as suas profecias. Deus está fazendo aquilo que Ele prometeu. O Messias, o prometido lá no Jardim do Éden, finalmente nasceu. Glória a Deus, porque Ele não é mentiroso. Glória a Deus, porque Ele é verdadeiro. Glória a Deus, porque Ele cumpre as suas promessas. Glória a Deus, porque o prometido finalmente nasceu. Glória a Deus nas alturas. Deus é glorioso nos altos céus. O nascimento do bebê significa que Deus merece toda a glória, porque Deus é Deus. Literalmente, grande é a glória de Deus no céu. Foi isso que os pastores disseram. Perdão, foi isso que os anjos cantaram. Grande é a glória de Deus no céu. Glória ao grandioso Deus nas alturas. Jesus ter nascido significa que Deus merece ser adorado. Deus merece ser glorificado. Porque Deus é um Deus de promessas, mas Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E a promessa do Messias havia então finalmente se cumprido. Glória a Deus nas alturas. Em primeiro lugar, aquele bebê nasceu. O que isso significa? Que Deus é digno de glória, que Deus é digno de grandeza, que Deus é verdadeiro, que Deus é o Todo-Poderoso, como nós cantamos aqui. Mas o bebê nasceu. Isso significa outra coisa. A música também nos ensina que grande é o glorioso Deus nas alturas. Mas eles também cantam: paz na terra aos homens aos quais Deus concede o seu favor. Literalmente, paz na terra aos homens aos quais Deus decidiu depositar o seu favor. Paz na terra aos homens aos quais Deus decidiu depositar o seu favor. Paz na terra aos homens aos quais Deus ama, aos quais Deus se agradou, dos quais Deus se agradou. Isso significa que o bebê nasceu para promover a paz de um grupo de povo. E hoje nós sabemos quem é esse grupo de povo. A igreja do Senhor. O Messias nasceu. Glória a Deus. Ele cumpre as suas promessas. Ele é glorioso, ele é digno de glória. O Messias nasceu para promover a paz de um povo do qual Deus decidiu abençoar. Jesus nasceu para isso. Para promover a glória de Deus através da sua vida, através da vida de Jesus. Através da vida de Jesus, Jesus glorificou a Deus. Mas através da vida dele, pessoas em torno de todo o mundo, desde o seu nascimento, conseguem alcançar a paz. Pessoas que antes eram inimigas de Deus, agora desfrutam do seu favor em Jesus. Então, irmãos, quando os anjos cantam essa pequena música, eles estão resumindo o significado do nascimento daquele bebê. O bebê nasceu, glória a Deus. O bebê nasceu. Homens dos quais Deus, ou aos quais Deus dará o seu favor, receberão a paz. E paz na terra aos homens, em quem Deus deposita o seu favor. Paz na terra aos homens, em quem Deus deposita o seu favor. Com isso em mente, com essa música na cabeça, com essa informação profunda na cabeça, os anjos desaparecem e os pastores de novo se encontram no meio
da escuridão da mata. Versículo 15. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: estamos loucos. Não é possível. Foi isso que os pastores disseram? Não é verdade, é mentira dos anjos. Deus não vai nascer num estábulo. Deus não vai nascer numa manjedoura. É mentira deles. Foi isso que os pastores disseram. Eles disseram: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Os anjos entenderam. Perdão, estou confundindo os grupos. Os pastores entenderam que os anjos foram enviados por Deus. Eles reconheceram isso. Esses anjos vieram porque Deus está nos convidando a conhecer o seu Filho. Os anjos vieram nos trazer um convite. O bebê nasceu. Vão conhecê-lo. Vocês o encontrarão no local mais improvável de todos, numa manjedoura. Agora, de novo, irmãos, e eu gostaria, nesta noite, de ver com vocês 3 atitudes que os pastores tiveram, que servem de exemplo para mim e para você. A primeira delas nós já lemos. Versículo 15. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Mais uma vez, nós estamos tão acostumados a ler esse texto e ver esse texto como uma coisa tão fofinha, que as crianças vão representar no Natal, né? E fazer lá a coreografia dos pastores, indo lá adorar Jesus, que nós muitas vezes deixamos de perceber a intensidade da ação dos pastores. Eu perguntei já para vocês, o que um pastor faz? Um pastor de ovelhas cuida das suas ovelhas. O que os pastores disseram aqui? Qual foi a reação deles? Quando Deus os convidou para ir conhecer o seu filho, qual foi a reação dos pastores? Vamos. Sabe o que os pastores fizeram e que muitas vezes passa despercebido aos meus olhos e aos seus olhos? Os pastores, eles deixaram tudo que eles tinham de mais precioso no meio do mato. Um pastor de ovelhas, ele vive das suas ovelhas. Um pastor de ovelhas, ele sustenta a família dele por meio das suas ovelhas. E os pastores, à noite, eles guardam as suas ovelhas em apriscos, em locais fechados. Mas não locais muito grandes. Em locais que tem no máximo uma muretinha pequena. E eles ficam na porta dessa mureta, a fim de que nenhum lobo entre, a fim de que nenhum ladrão entre. Mas os pastores, esses pastores, eles entenderam que Deus fez um convite para eles. E eles abriram mão do que era mais precioso para eles. Eles abriram mão de tudo que eles tinham, as suas ovelhas. O sustento da família deles estava ali naquelas ovelhas. A renda deles estava ali naquelas ovelhas. Eles não se importaram com isso. Mas e se um ladrão vier pegar? Melhor a gente não ir. Vamos amanhã cedo. Amanhã cedo nós revezamos. Vão 4 e 4 ficam cuidando. Foi isso que os pastores fizeram. Os pastores estavam tão empolgados para conhecer o Messias. Os pastores estavam tão empolgados para conhecer o Salvador. Os pastores estavam tão empolgados para conhecer o Senhor, que eles abandonaram o seu tesouro no meio do mato e foram para a cidade de Belém. E eu me lembro das palavras de Jesus, desse bebê, quando ele já era grande. Quando ele vira para os seus discípulos e fala: olha, vocês discípulos, parem de se preocupar com a sua vida. Parem de se preocupar com o que vocês têm para comer, com o que vocês têm para beber. Busquem, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a justiça desse reino. E tudo que vocês precisam será acrescentado.
Os anjos, sem terem ouvido este ensino de Jesus, eles colocaram em prática isso. Eles deixaram tudo no meio do mato e correram para conhecer o Salvador. Eles não ficaram pensando, mas e se vier um lobo? Eles não ficaram pensando, mas e se vier um ladrão? O foco deles estava em conhecer o Salvador, em conhecer o Senhor, em conhecer o Messias. Tudo que eles mais queriam era conhecer o Messias. Eu e você, semanalmente, diariamente, recebemos um convite para nos encontrar com o Messias. Eu sei que a maioria de nós aqui já aceitou esse convite de conhecer o Salvador. Eu sei que a maioria de nós aqui já aceitou esse convite de conhecer o Cristo. Não um bebê que nasceu, mas o bebê que nasceu, cresceu e morreu e ressuscitou. Deus, Jesus Cristo, Deus. Eu sei que a maioria de nós aqui já aceitou esse convite, mas eu sei também que existe a possibilidade de algumas pessoas aqui resistirem ao convite de conhecer verdadeiramente o Messias. Resistirem ao convite de conhecerem verdadeiramente o Salvador. Não seja tolo. Faça como os pastores. Entenda que o Messias vale mais do que a vida. Entenda que o Salvador Jesus Cristo é mais importante do que a sua vida, do que a sua família, do que tudo. Ele em primeiro lugar. Coloque Jesus em primeiro lugar. Faça como os pastores. Faça como muitos de nós aqui já fizemos, pela graça de Deus. Muitos de nós já recebemos um convite de Deus para conhecer o Salvador e aceitamos esse convite. Muitos de nós estamos aqui porque temos um compromisso com esse Salvador. Mas talvez você esteja aqui hoje e você ainda não tem um compromisso com Ele. Você ainda não aceitou verdadeiramente o convite de abrir mão de tudo pelo Messias, de abrir mão de tudo pelo Salvador. Primeira lição que eu e você podemos aprender com os pastores. É que conhecer o Messias é mais importante do que tudo na vida. Conhecer Jesus Cristo é mais importante do que o meu sustento, é mais importante do que minha renda, é mais importante do que minha família. E o próprio Jesus Cristo disse isso também. Aquele que me ama menos do que ama seu pai, sua mãe, sua irmã, seus bens, esse não é digno de mim. Tem que me amar mais. Tem que me amar mais do que tudo. Eu em primeiro lugar. Ele disse isso. Os pastores, eles deram uma lição aqui para mim e para você do que é amor a Jesus. E olha que Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Olha que Jesus não tinha ensinado nada ainda. Mas só o fato de ouvir a palavra Salvador, só o fato de ouvir a palavra Messias, prometido, só o fato de ouvir a palavra Senhor, Deus, foi suficiente para os pastores abrirem mão de tudo. Eu e você somos mais abençoados e mais privilegiados que os pastores, porque nós não conhecemos o bebê que nasceu. Nós conhecemos o bebê que nasceu, cresceu, realizou milagres, prodígios, morreu e ressuscitou. Nós sabemos de toda a informação. E ainda assim, muitas vezes, resistimos a um compromisso com Ele. Resistimos a um relacionamento com Ele. Mas os pastores não pararam por aí. Uma outra lição que eles nos ensinam, versículo 16. E correram para lá. E encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, e aqui vem a segunda atitude dos pastores. Depois que eles viram aquele bebê, voltaram correndo para a floresta porque estavam preocupados com as suas ovelhas. É isso que o texto diz. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Segunda atitude dos pastores, que serve de exemplo para mim e para você, é que o Messias, ele tem que ser anunciado. E eu acho que os pastores entenderam a música dos anjos, que dizia: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Deus concede o seu favor. Os pastores queriam apresentar o favor de Deus para todos. Gente, olha, esse bebê é o Salvador.
Nós estávamos lá no meio do mato, no escuro. Anjos apareceram e nos contaram: esse menino é o prometido, ele é o Messias, ele é o nosso Salvador. E eles saíram dentro da vila de Belém contando para todo mundo que o Salvador tinha chegado. Uma vez que eu e você conhecemos o Salvador, nós temos que agir como os pastores. Nós temos que anunciar: o Messias já veio. O Salvador já nasceu. O Salvador já morreu na cruz. O Salvador já ressuscitou, provando ser Senhor, provando ser Deus. Eu e você temos que agir como os pastores. Temos que anunciar para as pessoas: o nosso Salvador já veio. É lindo isso. Os pastores, eles, além de terem ido lá, abriram mão de tudo, conheceram um bebê. Eles não lembraram das ovelhas, eles não lembraram do dinheiro. Eles pensaram: Deus quer conceder o seu favor aos homens. E é interessante que os anjos não disseram para os pastores: vão lá, conheçam o Messias e saiam contando para todo mundo. Os anjos fizeram isso? Não. Os anjos disseram: ele nasceu. Pronto, e acabou. Foi uma atitude natural do coração dos pastores. Eu não posso guardar essa informação para mim. Eu não posso saber que o Salvador nasceu e não contar para ninguém. As pessoas têm que saber que o Salvador nasceu. As pessoas têm que saber que o Messias chegou. Eu e você, semanalmente, somos instruídos a falar de Jesus para as pessoas. E muitas vezes não falamos. Os pastores não foram instruídos a isso. Foi um raciocínio lógico, que muitas vezes eu e você não temos. Muitas vezes nós não paramos para pensar igual os pastores. Espera aí, ele não é qualquer um. Ele é o Salvador. Ele é o Messias. Ele é o Senhor. Eu preciso anunciar isso aos homens, porque por meio de Jesus, Deus quer promover a paz aos homens. Segunda atitude dos pastores: eles anunciaram o Messias. Eu e você precisamos imitá-los nisso. Nós que já aceitamos o convite de Deus para conhecer o Messias. Você adolescente que já sabe quem é Jesus. Você adulto que já sabe quem é Jesus. Você que já conhece eles, você que já sabe que ele é o Messias. Você que já sabe que ele morreu na cruz por você. Você que já sabe que ele morreu na cruz no seu e no meu lugar. Temos que ter o mesmo raciocínio dos pastores. Essa informação é preciosa demais para eu guardar para mim. Eu não sei quem são os homens aos quais Deus concederá o seu favor. É por isso que os pastores, eles anunciam o nascimento do Messias a quem? O texto diz: a todos. A vila era pequena. Imagina o alvoroço. Espera aí. O que vocês estão fazendo aqui na cidade? Vocês tinham que estar lá no campo, cuidando das ovelhas. Não. Uma coisa mais importante aconteceu hoje. O Salvador nasceu. E aquela informação começa a contagiar a vila de Belém. E eles começam a contar para todas as pessoas que aquele bebê era o Salvador. Versículo 18. E todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Ficaram de boca aberta. O texto não diz que eles creram no que os pastores falaram. O texto não diz isso. Mas o texto diz que aquilo promoveu uma reação no povo da cidade de Belém. Eles ficaram de boca aberta. Espera aí, isso aqui não é uma coisa normal. Um monte de pastor falando a mesma coisa. Será que esse bebê é mesmo o Messias? Será que esse moleque é mesmo o Salvador? Agora, os pastores, eles não ficaram tentando convencer ninguém. Eles apenas informaram a todos: ele é o Salvador, eu creio nisso. Foi isso que os pastores disseram. Ele é o Messias, eu creio nisso. Se você quer crer ou não, é um problema seu. Maria, porém, versículo 19, guardava todas essas coisas, e sobre elas refletia em seu coração. Lembra que eu disse? Maria estava passada. Ela acabou de dar a luz.
Ela teve um parto no local menos provável. O texto não fala da reação de José. O texto não fala da reação de Maria. Mas Deus nasceu. E aquilo não podia passar em branco. Pelo menos a cidade de Belém ficou sabendo. E o texto não para por aí. A última atitude dos pastores. Os pastores, finalmente então, depois que eles anunciaram para todo mundo em Belém, agora então, eles voltaram para o mato. Como? Glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto, ouvido e como lhes fora anunciado. Por tudo que lhes havia sido anunciado. O que os anjos cantaram? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Deus concede o seu favor. O que os pastores fizeram? Anunciaram a paz de Deus para toda a vila de Belém e glorificaram a Deus, porque viram a salvação. Porque tiveram o privilégio de ver o Salvador ali na manjedoura. Eu e você precisamos imitar os pastores. Todos nós aqui já recebemos o convite de conhecer o Messias. E a maioria de nós, eu creio, já aceitou esse convite. Se você ainda não entende, se você ainda não reconhece, se você ainda não aceitou o convite de entregar a sua vida para Cristo como seu Salvador pessoal, como aquele que morreu na cruz no seu lugar, esse é um convite que Deus faz para você. Porque aquele neném cresceu, provou que era um homem santo, morreu na cruz, mas ressuscitou. Provando não apenas ser santo, mas provando que era Deus. E Ele quer ser o seu Deus pessoal. Ele quer ser o seu Salvador. Ele quer ser o seu Senhor. Os pastores aceitaram o convite. Os pastores anunciaram a salvação. E os pastores renderam glória a Deus pelo que haviam visto, ouvido, por tudo que haviam percebido naquela noite. Então, a noite do nascimento de Jesus, por mais que tenha sido um transtorno para José e Maria, e a gente não pense muito nisso, não passou em branco aos olhos de Deus. O primeiro encontro do Messias com a humanidade, naquele primeiro encontro, o plano redentor de Deus já foi anunciado de algum modo. As pessoas já entenderam que aquele menino era o Salvador. E elas já puderam depositar ou não a sua fé nele. Em algum modo. Não entendendo tudo. Mas elas puderam, como os pastores, crer que aquele menino, ele era Deus. Ele era o Messias. Ele era o Salvador. Eu e você. Será que você já aceitou o convite de Deus para conhecer o Salvador, para entregar a sua vida nas mãos dele, para entregar a sua vida nas mãos desse que não é apenas Salvador, mas ele quer ser o Deus da sua vida, ele quer mandar na sua vida, porque é isso que o Senhor faz. Será que você já aceitou esse convite? Se você já aceitou esse convite, você tem anunciado o seu Salvador? Você tem anunciado para as pessoas que o Messias nasceu? Você tem anunciado para os seus colegas de escola que você tem um Deus que salvou você do inferno? Você tem anunciado para os seus colegas de trabalho que há um Deus sobre a sua vida, que você entende que Jesus é o Messias, que você crê que Ele é o Senhor e Salvador do universo? As pessoas com quem você convive, você tem anunciado para elas? Eu e você temos que imitar os pastores. Temos que anunciar a todos que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E mais do que isso, você vive uma vida de gratidão a Deus pela salvação em Jesus Cristo? Será que você, de tempos em tempos, você para lembrar quem você era antes dele? Os pastores ficaram tão impactados de ver aquele menino chorando no chão, que eles voltaram glorificando a Deus. Esse menino não é qualquer um, ele é o Salvador. Um dia ele vai nos salvar.
Um dia ele vai nos aproximar de Deus de novo. Somos inimigos de Deus, esse menino vai fazer algo por nós um dia. Eu e você sabemos o que ele fez. Eu e você sabemos como foi o processo e como foi doloroso esse processo para o menino, que na verdade já era um homem. Eu e você sabemos o quanto não foi fácil para ele. O quanto, quando chegou na hora, ele falou, eu queria desistir. Eu e você esquecemos desses detalhes. Que antes de passar pela cruz, Jesus disse, se possível, Pai, não deixe isso acontecer, eu não quero. Eu quero desistir. Mas, Ele nos amou tanto a ponto de dizer, não faça a minha vontade, porque a minha vontade é desistir da cruz. Senhor, não faça a minha, faça a tua. Eu e você sabemos como foi o processo. Será que nós paramos para agradecer a Deus de tempos em tempos pela salvação que Ele nos deu em Cristo? Ou será que as nossas orações são só reclamação e murmúrio e petições? Os pastores, quando conheceram o Messias ali, eles não ficaram pedindo coisas para Ele. Eles não foram embora para o meio do mato pedindo coisas para Deus. Olha Deus, já que o Senhor mandou os anjos, eu estou precisando de mais algumas coisas. Não, eles se contentaram em agradecer a Deus pelo que tinham visto, pelo que tinham ouvido. A salvação me basta. Conhecer o Salvador é suficiente, é tudo o que eu preciso. Ele é tudo o que eu preciso. Essa foi a concepção dos pastores. Essa é a sua concepção? Gostaria de deixar 2 conselhos para você. Primeiro, por que você não escolhe uma pessoa que você conhece, que você gosta dela, que é importante para você? Por que você não pensa numa pessoa hoje? Ora a Deus e compartilha com ela essa semana que o seu Salvador é Jesus Cristo. Que eu e você, não sei, mas eu acho que nós não somos tão empolgados quanto os pastores, que saem todo dia falando para a cidade inteira, e foi isso que eles fizeram para a cidade inteira. Tudo bem, irmãos, eu entendo que a cidade deles tinha no máximo ali 3.000 pessoas, estava todo mundo dormindo na rua, foi fácil falar, eu sei disso. Mas foi intencional, eles quiseram falar que o Messias nasceu. Por que eu e você não pensamos em alguém para esta semana compartilharmos o Evangelho com essa pessoa? Compartilharmos que nós temos um Salvador e que o nosso Salvador é Jesus Cristo. Por que você não faz isso? Isso é uma coisa prática. Aí, se você fizer isso, você vai estar imitando os pastores. Você vai estar fazendo uma coisa boa. Não precisa ser só essa semana, pode ser sempre. Mas se a gente não começar, não começamos. E um segundo conselho. De tempos em tempos, eu sei que é muito difícil, eu sei que você tem muita coisa para pedir para Deus, eu sei disso. Deus sabe também. Mas de tempos em tempos, ao invés de ficar pedindo coisas para Deus, faça uma oração de gratidão a Ele. Só agradeça. É difícil, a gente já fez esse exercício antes, aqui na igreja. É difícil. Mas agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito por você, e principalmente pela salvação que Ele te concedeu. Que é mais importante do que a vida, é mais importante do que a sua fortuna, é mais importante do que a sua família. A salvação em Cristo Jesus é mais importante do que tudo. Eu não estou dizendo que a sua família não é importante, nem a Bíblia. O que nós estamos dizendo é que Jesus é mais. Assim como Ele ensinou para Maria e para Marta, que Ele quer prioridade no relacionamento, sem precisar falar nada, os pastores já entenderam isso. Nós temos que priorizar o Salvador. Eu abro mão das minhas ovelhas, eu abro mão do meu sustento para ir conhecê-lo. E de novo, aqui, nessa noite, eu não estou falando que você tem que abrir mão do seu dinheiro, não é isso. Nem da sua família, você não tem que sair de casa. Mas você tem que no seu coração colocar Jesus em primeiro lugar. Tem que colocar Jesus como prioridade na sua vida. Você tem que buscar Ele e o reino dEle em primeiro lugar. 3 atitudes dos pastores. Fruto do encontro deles com Deus. Um Deus que fazia xixi e cocô na calça. Um Deus que não sabia falar uma palavra. Um Deus que só sabia chorar. Mas eles entenderam que era Deus.
Eu e você sabemos tanto sobre esse menino. Eu e você conhecemos tantas histórias dele. Nós não podemos guardar essas informações para nós. Nós temos que anunciar que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. E nós temos que glorificar a Deus pela salvação que Ele nos deu. Eu e você não podemos viver nossas vidas pedindo e reclamando. Antes temos que viver agradecendo. Porque Jesus é mais importante que tudo. Ainda que tudo nos falte, tudo nós temos se tivermos o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é mais importante que tudo. Amém, irmãos? Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Salvador de sua vida. Ele é o Senhor da sua família. Ele é o seu Senhor pessoal. Baixe sua cabeça, nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos. Porque não vimos anjos, não estávamos presentes há 2000 anos atrás, quando Jesus nasceu, mas sabemos de todas essas informações. E sabemos muito mais do que os pastores conseguiram entender naquela noite. Nós sabemos que Jesus provou que é o Salvador, provou ser o Messias, o enviado de Deus, provou ser o próprio Deus. Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude a ter o mesmo raciocínio lógico que os pastores tiveram, de não guardar a informação tão preciosa apenas para nós, mas ajuda-nos, Senhor, a compartilhar com todas as pessoas que amamos, que conhecemos, que o Senhor quer promover a paz na vida dela por meio de Jesus Cristo, o Salvador. E ajuda-nos a lembrar que Jesus não veio para ser um objeto nosso. Jesus não veio para ser o nosso gênio da lâmpada, a quem nós ficamos pedindo coisas. Jesus veio para nos ensinar que o Senhor é digno de toda a glória. E com nossas vidas, nossas atitudes, nossas orações, nossas canções, nós temos que glorificar o Senhor também. Nós temos que ser instrumentos, não apenas para a reconciliação do homem com o Senhor, nós temos que ser instrumentos de glória ao Teu nome. Ajuda-nos, Senhor. E se há alguém nesta noite que ainda não prioriza Jesus em sua vida, que ainda não entendeu que está sendo convidado pelo Senhor para desfrutar do maior privilégio de todos, quer ter um encontro com o Salvador, quer ter um encontro com Cristo, aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Se há alguém essa noite, nesta condição, eu peço, Senhor, tem misericórdia dessa vida, que essa pessoa aceite o convite do Senhor e decida desfrutar de um relacionamento com Cristo. Que coloque Jesus em primeiro lugar em sua vida, pois só assim ela encontrará a verdadeira paz. A paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso. A paz que não conseguimos entender humanamente, porque é uma paz especial, espiritual e eterna. Ajuda-nos, Pai, a anunciarmos que Jesus Cristo é o Salvador. Que em 2015, Senhor, as nossas famílias sejam canais de comunicação do Teu Evangelho. Que cada pessoa dessa igreja, neste ano que se inicia, haja como os pastores agiram no dia em que conheceram Jesus. Que cada um de nós aqui tenha coragem de anunciar para todo mundo nessa cidade, e onde quer que estejamos, que Jesus Cristo é o Salvador, o Messias, o Senhor, que todos precisam dele. E ajuda-nos com as nossas vidas a glorificar o Senhor, a agradar o Senhor, a retribuir o seu favor sobre nós, de nos conceder a tua salvação. Ajuda-nos, Senhor, a levar a sério o relacionamento contigo.
Ajuda-nos, Senhor, a agirmos diferentes nesse ano, para a glória do Teu nome e para a paz de muitas pessoas nessa cidade, nesse país e no mundo. Oramos assim, em nome de Jesus, o bebê que nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou, o Salvador, o Messias, o Senhor das nossas vidas. É no nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, eu gostaria, nós já estamos encerrando esse culto, mas eu gostaria de ajudar você nessa noite a agradecer a Deus por ter permitido que você conhecesse a salvação, Jesus, o Salvador. Nós vamos encerrar esse culto hoje de um modo diferente. Nós vamos cantar mais uma vez aquela música que diz: Senhor, Tu és bom, e eu te adorarei para sempre. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor permitiu que eu conhecesse o Salvador. Permitiu que eu entendesse que Ele é o Senhor. Permite que eu desfrute do relacionamento com um povo que conhece a mesma paz que eu. Vamos nos colocar em pé. Vamos encerrar esse culto com alegria, com a mesma alegria que os pastores tiveram, adorando a Deus. Com a mesma empolgação que os pastores tiveram dentro da cidade de Belém, anunciando que o Salvador chegou. E com a mesma entusiasmo, a mesma empolgação que eles foram para casa. E eu gostaria que cada um de nós aqui essa noite fôssemos embora para os nossos lares com o mesmo sentimento, a mesma atitude dos pastores. Um sentimento e uma atitude de gratidão. Senhor, obrigado. Louvado seja o Teu nome. Tu és bom. Eu conheço o Salvador, eu conheço Jesus Cristo. Ele é o Deus da minha vida, nele eu tenho a paz. Amém, irmãos? Vamos louvá-lo? Todo Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Cantaremos mais uma vez no início. O Senhor é muito bom, as misericórdias dele duram para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Senhor, nós te agradecemos pela Tua bondade em conceder o Teu favor para nós, em permitir que conhecêssemos o Salvador. Ajuda-nos a glorificar o Teu nome. Abençoa a nossa semana. Participa dela conosco. Esteja conosco. Mas principalmente ajuda-nos a estarmos com o Senhor, intencionalmente, a querermos estar contigo e a queremos te servir.
Muito obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia. Nós te agradecemos e pedimos que a tua graça e a tua paz realmente estejam conosco, com todos os nossos irmãos, não só aqui em Serra Negra, mas espalhados pela face da terra, hoje, amanhã e eternamente, como tem estado no passado até aqui. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Deus abençoe a todos e que possamos agir como os pastores, anunciando que Cristo nasceu, anunciando que o Messias é Jesus Cristo e glorificando a Deus com as nossas vidas, amém? Deus abençoe a todos, boa semana e até quarta-feira. Agradecendo a Deus, mas vão depois da cantina, tá? Senão o Andrias me mata. Deus abençoe a todos. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração